Fala a verdade, hein? Ficou com medo. Pois bem, vamos lá. 10 curiosidades sobre o Halloween que você não conhecia. Curiosidade número 1. Origem. O povo celta praticava um festival, melhor dizendo, o maior festival sazonal desse povo, chamado Samhain. Ele marcava o fim do verão e o início do ano novo para eles. Os celtas acreditavam que durante o festival, que acontecia em 1º de novembro, as barreiras que separavam o mundo dos mortos e o mundo dos vivos deixavam de existir. Com isso, acreditava-se que as almas dos mortos poderiam vagar pela terra. Curiosidade número 2. Surgimento do Halloween. Aconteceu mais ou menos entre o século XIV e o século XVIII com o cristianismo. Os cristãos queriam acabar com os cultos pagãos e o Samhain, sendo um culto pagão, não seria diferente, não é mesmo? Uma das formas de eliminar as celebrações pagãs era criar festividades na mesma data em que eram realizadas os festivais pagãos. Isso era uma forma de cristianizar as pessoas e, ao mesmo tempo, apagar os traços da religião anterior. Curiosidade número 3. A Igreja e os cultos pagãos. Na Idade Média, a Igreja possuía uma festa chamada All Saints' Day, ou Dia de Todos os Santos, onde os cristãos romanos celebravam um festival para afastar os espíritos malignos. Esse festival era celebrado em maio, porém o Papa Gregório III acabou transferindo para 1º de novembro, exatamente na data do Samhain. Coincidência? Não sei. Esse festival só acontecia em Roma, mas o Papa seguinte, Gregório IV, decidiu estendê-la para todos os fiéis da Igreja. Resumindo, todo cristão de qualquer lugar do mundo passou a comemorar o Dia dos Mortos nessa data. Aí, no dia 31 de outubro, acabou se transformando em All Hallows, que significa véspera de Todos os Santos, e o 2 de novembro celebrava o All Souls Days, dia de orar pela alma dos mortos. Curiosidade 4. Semelhança entre o Samhain e o All Hallows. Samhain. Fogueiras eram acesas para guiar os mortos e para afastar os maus espíritos. No All Hallows, fogueiras eram acesas para guiar as almas ao purgatório e para afastar práticas como a bruxaria. Samhain. As pessoas iam de porta em porta para pedir contribuições para realizar o Samhain. All Hallows. Crianças iam de porta em porta, cantando e fazendo orações e recebiam um bolo como sinal de que uma alma havia sido liberta do purgatório. Curiosidade 5. Lanternas de abóboras. O símbolo do Halloween atualmente são as lanternas de abóboras, chamadas de Jack-o'-lantern. É uma tradição vinda dos irlandeses, um povo celta, porém eles esculpiam nabos e não abóboras. Quando o Halloween chegou aos Estados Unidos e o país estava em recessão, e em razão da grande disponibilidade de abóbora no país, elas foram usadas na confecção de lanterna. Tinha como objetivo afastar os espíritos malignos, assim como as fogueiras. Curiosidade 6. Por que as lanternas de abóboras é chamada de Jack-o'-lantern? De acordo com a lenda irlandesa, um personagem chamado Jack
fez um pacto com o diabo depois de tê-lo enganado. Como não era aceito nem no inferno por ter enganado o diabo, nem no céu pelo pacto que fez com o diabo, Jack recebeu do próprio diabo uma lanterna esculpida em um nabo para que pudesse vagar pelo mundo. Curiosidade 7. Como a tradição chegou aos Estados Unidos? O Halloween veio para os Estados Unidos em meados do século XIX, quando aconteceu a imigração em massa de irlandeses. A Irlanda, que pertencia ao povo celta, passou por uma grande recessão e por isso milhares de irlandeses mudaram-se para os Estados Unidos à procura de uma vida melhor. No começo, o Halloween era uma tradição só dos irlandeses, mas na virada do século XIX para o século XX, a tradição começou a ser assimilada por toda a sociedade norte-americana e de lá ganhou o mundo. Curiosidade 8. O porquê das fantasias. A origem das roupas também remontam o Samhain, pois os celtas acreditavam que no período das festas, seres malignos poderiam aproveitar a presença dos mortos para fazer mal às pessoas vivas. Então, era comum que as pessoas fossem de porta em porta com máscaras para não serem reconhecidas pelos malignos. Curiosidade 9. Trick or Treat. Atualmente, o Halloween continua acontecendo anualmente em 31 de outubro. Nessa data, é comum as pessoas realizarem festas nas quais elas se fantasiam de monstros. As crianças vão às portas dizendo Trick or Treat, expressão que significa doces ou travessuras. Curiosidade 10. Halloween no mundo. O Halloween popularizou-se no mundo inteiro à medida que a cultura americana foi sendo exportada, sobretudo no Ocidente. Muitos países, como o México, possuem suas próprias celebrações para os mortos. Aqui no Brasil, começou de uma forma tímida, porém, a cada ano, mais pessoas estão aderindo ao festival.